feitio, em primeiro lugar, é um processo alquímico, em vários níveis: material, mental, emocional e espiritual. Essa alquimia que nós realizamos dentro do feitio vai desde então a retirada do DNA divino, que são os alcaloides contidos no jagube e na rainha, no cipó e na folha, que representam os princípios masculino e feminino, que são então ativados através do veículo, que é a água, e através do fogo, que faz então a união, né, desses dois princípios, onde inclusive não só fazemos isso quimicamente, mas em especial nesse líquido, nesse veículo, né, onde nós então imprimimos, através das nossas preces, intenções e propósito, o pedido para que o Espírito de Cristo possa habitar nessa bebida, para que a gente possa então despertar a nossa consciência para um processo de caminho evolutivo, de ampliação de consciência, de experimentar estados de consciência alterados, através dos quais nós vamos acessar a nossa memória divina, o nosso corpo de luz, o nosso eu superior, e depois no dia a dia buscar levar pequenos elementos, pequenas gotas desse acesso para a prática da espiritualidade no dia a dia. Todo o processo alquímico aqui nesse mundo depende de um elemento chave. Nós falamos de alguns elementos aqui: o cipó, a folha, a água e o fogo. Mas nós temos um quinto elemento, que é o ser humano, o homem e a mulher. Então nós precisamos do elemento humano em harmonia. As mulheres nas funções das mulheres, os homens nas dos homens. E essa harmonia de funções, de dedicação, de serviço, de devoção a esse propósito, é que vão então criar o ancoramento para que essa bebida não seja apenas um processo químico, simplesmente uma cocção, um cozimento, mas para que ela seja sagrada, sacralizada pelo coração humano, pela intenção de cada ser humano que aqui está, buscando uma gotinha a mais de contato com seu eu superior, buscando um pouquinho mais de entrega a Deus, buscando um pouquinho mais do seu próprio coração, da sua própria força amorosa e poderosa, que em última análise todo o trabalho que o Santo Daime realiza é colocar o indivíduo em contato com o seu amor poderoso e o seu poder amoroso, que simboliza para nós a sabedoria. É isso que a ayahuasca vai dando. A ayahuasca não é uma ferramenta de cura. Cura é uma palavra muito ampla, muito complexa. A ayahuasca é, em especial, uma bebida, uma ferramenta divina evolutiva para a nossa consciência. Recebo a força da folha, força feminina para me curar. Força de mãe soberana que vive na terra só para ensinar. Esse aqui é o pé da chacrona, que contém a folha da rainha, que vai ser unida ao jagube. E a gente costuma dizer que o Santo Daime é a bebida que alquimiza, que traz o equilíbrio entre os aspectos femininos e os aspectos masculinos presentes na vida, presentes na criação, presente em todas as coisas. O trabalho no feitio das mulheres começa com a colheita da folha,
onde a gente se conecta com esses princípios representados pela lua, pela água, pelas nossas emoções, pelas próprias mulheres, né, da doutrina, que abriram os caminhos antes de nós e das mulheres também que estão com a gente hoje, conectadas conosco. Então é um momento de união, conexão com a natureza, reverência a essa planta de poder que traz o DMT, né? E unido ao Jagube, e nos proporciona experiências místicas, espirituais. A gente considera essa planta uma planta sagrada e quando a gente manipula ela, quando a gente colhe, a gente tem todo o cuidado e delicadeza, como se a gente estivesse tocando mesmo o corpo da Mãe Divina. Então a colheita ela é sempre feita folha por folha, uma a uma, de forma generosa, delicada, cuidadosa. E quando a gente também vai limpar, vai lavar, a gente costuma olhar os detalhes, costuma tocar com cuidado e sempre sintonizando o nosso coração com o coração da Mãe Divina, com o coração da Nossa Senhora da Conceição, que é a matriarca da nossa doutrina, para que a gente possa então, em unidade, depois junto com os homens, forjar essa santa alquimia no fogo sagrado. Se você olhar fisicamente para o cipó, ele brota da terra de forma robusta, de forma crua, né? E ele vai de forma ativa, representando o princípio ativador, criador, o masculino. Ele vai subindo, dando voltas, espirais em volta da árvore, né? Espirais de consciência. Então a planta ela tem esse DNA, né? Essa programação já feita pela mente do grande arquiteto. E aí o cipó ele vai espiralando, subindo na direção do céu. Sol, lua, estrela, na direção do alto. Então o cipó ele representa esse princípio da elevação, o princípio ativador masculino, o azul, o poder. E a folha, ela é delicada, ela é flexível. Diferente do cipó. Cipó é firme, né? Firme como as leis do firmamento, como a força do Pai. E a folha, então, representa a flexibilidade, o feminino, o corpo da Mãe Divina, né? A folha também traz todos os elementos da luz para a ayahuasca. O cipó eleva e a folha ilumina a elevação, através da ativação que o DMT faz na hipófise. E a partir da hipófise, então, nós vamos ter pequenas aberturas da nossa glândula pineal. E é através dessa abertura que nós vamos ter, então, uma possibilidade maior desse contato com a unidade, com o grande Espírito, com a grande luz criadora que habita em todos nós, em todos os seres humanos. Então, em síntese, nós buscamos o amor, o feminino através da folha e o poder masculino através do Jagube. Amor a serviço do poder, poder a serviço do amor, homem a serviço da mulher, mulher a serviço do homem, masculino e feminino em harmonia, para despertar a sabedoria através do caminho evolutivo. E para que a gente possa alquimizar esse processo espiritual, nós temos muitas etapas no plano físico. Então, no plano físico, as mulheres vão fazer a colheita das folhas, por exemplo, num feitio como esse agora que nós estamos fazendo, de 600 quilos de Jagube para 200 quilos de folha rainha. Nós tivemos a colheita de 240 mil folhas de rainha. E cada quilo de chacrona são aproximadamente 1.200 folhas. Nós colhemos 200 quilos, são 240 mil folhas. E 600 quilos de Jagube. Então, os homens colhem o Jagube, é um serviço bruto, você precisa ir para a mata, entrar na floresta, tem cobra, tem aranha, tem espinho.
E aí tem todo um trabalho que demora o dia todo. Fazer as nossas orações na colheita, agradecer a Mãe Natureza por essa beleza, por essa dádiva, né? E as mulheres vão fazer a colheita das folhas. Quando esse material chega aqui, nós vamos ter a limpeza das folhas através da água, que também é um mecanismo, é um aspecto feminino. Então olha como tudo se encontra. A mulher colhe a folha, que é flexível, e lava a folha na água, que é um princípio das emoções, das águas. O homem colhe o jagube com facão, com força, com músculo, se pendura no jagube para poder descer ele para baixo. E quando chega aqui, a gente raspa esse jagube e depois nós batemos, maceramos, massageamos o rei da floresta com uma marreta de madeira, através da qual então a gente vai trazer a força do masculino, a presença ativadora do masculino e ativar esse cipó com essas emanações que são vibracionais. Nós vamos passar a vibração muscular, psicológica, emocional, espiritual para o jagube, para o cipó, para que ele possa se unir então com a delicadeza, com as águas do trabalho das mulheres, e através do fogo a gente então vai fazer a unificação do poder e do amor para gerar sabedoria, união e mais realização para todos. Sobre a parte mais científica do nosso trabalho, além de todo o processo, toda a dimensão mística e espiritual, nós temos também em paralelo hoje um profundo estudo e aprofundamento que faço, né, eu pessoalmente, com os estudos e a ciência, né, de uma ayahuasca cada vez mais medicinal, né? Então, a ayahuasca, basicamente, ela é composta de 4 elementos, né? A armina, a armalina, a tetrohidroarmina e o DMT. Cada um desses princípios precisa ser, da forma correta, extraídos, né, das plantas, para que a gente possa ter uma ayahuasca, então, mais completa, mais medicinal, né? Porém, há todo um controle de temperatura, né? Uma delicadeza, um cuidado ao ser feita a apuração, todo um processo para que a gente possa realmente conseguir extrair, né, esses 4 pilares que vão então compor uma bebida multipotencializadora de benefícios para a saúde. Como, por exemplo, a tetrahidroarmina, que é uma das substâncias mais delicadas de ser mantida no cozimento do chá, que faz a reconstrução de trilhas neurais, né? Ou como, por exemplo, a armalina, que faz a inibição da proliferação de células cancerígenas. Então ela não cura o câncer, mas ela inibe a reprodução de células cancerígenas, né? E assim também os demais elementos, como o próprio DMT, o mais conhecido, né? A molécula do espírito, que também tem a sua função espiritual e que depende das armalas, que são os imaus do jagube, para poder vencer no estômago o suco gástrico, entrar na corrente sanguínea e fazer o seu efeito de cura, tanto fisiológico, né, como então de expansão espiritual através da hipófise e da pineal. Tão importante quanto
conseguirmos, através da união do grupo, né, forjar o Espírito de Cristo nessa santa bebida, né, na ayahuasca, na madrecita ayahuasca, batizada como Santo Daime pelo Mestre Irineu, são os efeitos disso dentro de um grupo espiritual. Principalmente os efeitos a nível de intimidade, a nível de harmonia, união, sentido de união, o masculino e o feminino unindo forças, cada qual com os seus talentos, com as suas qualidades, sem competição, mas através da cooperação, a gente vai unindo o grupo e nos sentindo então mais irmãos, desvelando esse sentido de fraternidade, de pertencimento cósmico, que o ego muitas vezes se perde no dia a dia, né? Na própria separação, no próprio egoísmo, no medo. Então o feitio ele vai limpando essas camadas e você vai, de fato, se sentindo um com o outro, se sentindo parte do outro, sentindo que você mais o outro é o diamante. Você sozinho é uma pepita de ouro, mas você com um grupo é um diamante. Uma grande união da lei da exponencialidade, quando nós somamos o poder dos homens, das mulheres e até das crianças, né? Dos senhores, das senhoras que nós também temos aqui no grupo, dos rapazes, das moças, né? Quando nós unimos todos esses seres num único propósito, que é se entregar para Deus através dessa missão, então a gente realmente experimenta uma qualidade de diamante. Que diamante que é esse? É o diminuto diamante de luz do nosso coração. É a essência divina, é aquilo que nós perdemos no nosso processo de queda de consciência. Perdemos a memória, a lembrança e a experiência de sermos irmãos, de sermos uma única fraternidade. Todos, todos, todos filhos de Deus, filhos do Criador. Essa é a grande mensagem de Cristo para nós. A memória divina. Somos todos filhos de um único Criador. Os feitios da Fraternidade do Coração, há 15 anos já que eu experiencio essa linda, profunda, significativa experiência. Trazem para minha vida, trouxeram e trazem para minha vida algo muito significativo de encontro com a integração das minhas próprias polaridades do feminino e do masculino e uma ressignificação muito profunda do que eu sinto em relação ao masculino e ao feminino na minha vida, dentro e fora de mim. Um dos ensinamentos mais preciosos que eu tenho experimentado durante os feitios é a revisão das minhas atitudes, né? Então, quando eu chego aqui no feitio, eu pego a minha coroa, eu deixo ela no chão e eu deixo o meu individualismo de lado, o meu egoísmo, o meu eu, o meu. E aqui eu viro a chave para o nós, né? Então, como eu posso te ajudar? Como eu posso oferecer o meu melhor para o grupo, o bem-estar de todas as pessoas? E isso tem sido muito precioso para o meu processo de crescimento. O feitio é um trabalho que me dá a oportunidade de sustentar o silêncio. E nesse silêncio, trabalhar concentrado em tarefas muito simples, como varrer um chão, lavar uma louça. E é a maior oportunidade de viver a irmandade. Então, nesse trabalho, eu tenho a oportunidade de estar junto com todos os meus irmãos e me sentir pertencente a essa irmandade. O feitio, para mim, é uma grande oportunidade de trabalhar a união,
de todas as minhas partes internas que ainda estão separadas do todo, separadas de Deus. Esse sacramento, ele proporciona isso de uma forma especial durante essa experiência do feitio. Eu sou muito grato por ter participado de todos os feitios da Fraternidade do Coração, desde o princípio, todos. E foi muito importante para mim ter essa experiência e essa oportunidade. Então eu só queria mesmo agradecer por todas as curas, todas as bênçãos, todos os ensinamentos, tudo que eu recebi da bebida, dos ensinamentos que vem do padrinho, dos próprios inários e da Santa Medicina em si. Muito grato. Nesses anos todos que eu participo dos feitios da Fraternidade, eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci. Sinto uma alegria assim muito grande pela oportunidade que eu tenho de me conhecer mais, de me lapidar, de entender o que é realmente uma doação, uma entrega, um envolvimento, uma alegria. Então, assim, é gratificante demais. Acho que duas grandes chaves que eu aprendi ao longo desses anos nos feitios. A primeira é o sentimento de serviço desinteressado, que foi crescendo ao longo dos anos. Então, estar aqui e servir a Deus, servir aos meus irmãos, sem nenhuma expectativa ou algum interesse além do próprio servir. E o quanto eu recebo desse serviço. E um segundo ponto é o aprendizado da união. A união com a minha irmandade, com os meus irmãos, com a fraternidade, com a minha família espiritual, comigo mesma, com as minhas partes internas e com Deus. Pouco a pouco, o feitio vai me ensinando a me unir cada vez mais com essa força, essa grandeza superior. O que eu acho mais curioso no feitio é que são atividades muito simples. Colher cipó, bater cipó, colher folhas, lavar folhas, acender fogo, varrer o chão, carregar panelas. Atividades simples. Você não precisa ter nenhum mestrado, nenhum PhD para fazer nenhuma dessas atividades. Mas apesar de elas serem muito simples, elas são carregadas de um propósito enorme. E é isso que faz todo sentido no feitio, que é todos trabalhando em união para esse grande propósito que é iluminar a nossa própria escuridão. Eu tenho um imenso prazer de fazer esse trabalho. Eu já passei por mais de 40 feitios. Então eu tenho um pouquinho de experiência, prática dentro dessa escola. E o meu grande prazer é experimentar o amor nas suas múltiplas facetas. Então, o amor no servir, o amor no organizar todo esse evento que é muito significativo para as pessoas. Os relatos que nós ouvimos das pessoas depois que elas passam por um feitio são relatos que preenchem muito a nossa alma. Então, todo o meu prazer, toda a minha dedicação e o meu serviço, porque eu sou um servo aqui. Eu sou um líder porque eu sou um servo, acima de tudo. Mas eu também sou um líder que também sou aprendiz o tempo todo. Inclusive, nesse feitio, nós mudamos várias coisas. Nós estamos sempre evoluindo o processo de feitio. Isso nunca acaba. Então, o grande significado no meu coração é a experiência do amor, nas suas múltiplas facetas, no relacionamento, na alegria, nos abraços que a gente dá aqui dentro do feitio, nos sorrisos, no valor que cada irmão, que cada irmã representa aqui dentro, no serviço que as pessoas fazem na cozinha para a gente poder se alimentar, Os homens que carregam lenha, os homens que varrem a casinha. Eu mesmo varri a casinha de feitio aqui ontem. Então,
não tem hierarquia aqui no serviço. Todo mundo faz tudo, todo mundo se dedica ao propósito. E isso é maravilhoso. Apesar de existir a estrutura hierárquica, todos nós estamos a serviço. E essa unidade, essa irmandade, essa fraternidade é muito valorosa para o meu coração. É o amor na ação, é essa integração, esse espírito de unidade que toma todos nós como células, pequeninas estrelas da grande constelação do chamado de Cristo para nós, para o nosso retorno à morada sagrada do Pai. Quero deixar minha gratidão aqui a todos os irmãos que estão presentes aqui nesse feitio, porque não se realiza um feitio a partir da vontade de uma pessoa. São muitas pessoas que estão envolvidas aqui para a gente conseguir fazer algo tão valoroso e tão significativo para nós. Então nós temos hoje aqui mais de 60 pessoas trabalhando. Todo mundo merece a nossa gratidão, o nosso respeito, né? A nossa reverência, a nossa honra, porque a gente só consegue fazer isso, né? Uma meta tão auspiciosa de pegar 600 quilos de jagube, 200 quilos de rainha e dar conta desse material em 3 dias, com a cooperação de muitos bons corações que vêm em completa humildade e harmonia, querendo servir e se dedicar sem ruído, sem projeção, somente querendo contribuir. Então, gratidão a todos os irmãos e irmãs que estiveram, que estão aqui presentes, somando nessa seara de luz. O feitio é um trabalho de parto. O parto da luz. Da fusão entre o poder do jagube e a força da folha, cria-se a alquimia divina, que ficará em gestação sobre a fornalha ardente. Da consciência universal desce à Terra. Parteiros e parteiras trabalham em harmonia para recebê-la. Hoje, a floresta vai dar à luz. Labaredas de fogo dançam para celebrar a presença do Pai. O útero da mãe está fervendo de amor. Homens e mulheres invocam a força de Deus. Todos anseiam para reconhecer seu Filho, o mensageiro da verdade. Cristo, reencarnado em líquido, imortal e infinito, para ser consagrado e amado em cada coração. É chegada a hora. A luz renasceu. E junto com ela, renasce nossa fé, nosso amor e nossa união. Viva o Daime. Viva a luz. Viva